Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 9, versículo 17. Vamos começar desse versículo hoje, vamos até o 26, certo? Vamos tentar chegar lá. Pai do Senhor, também cumprimentamos boa noite aos irmãos que nos acompanham aí pela live, ou os que vêm depois, seja bem-vindo. Nós estamos vindo aqui nesse estudo de Romanos. Pelo que eu vi há um tempo atrás, já está quase em 30 semanas esse estudo gravado. Tem os 3 capítulos que não foram gravados, certo? Os gravados dão as 30 semanas. Amém? Vamos lá. Porque a Escritura... Amém, irmãos? Amém? Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios, como também diz a Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Pai, tua palavra é preciosa, é poderosa. Que a tua palavra, Senhor, encha, Senhor, nossos ouvidos e nosso coração dos teus desejos, da tua vontade, daquilo que o Senhor faz, fez e fará. Ó Deus, que nós possamos lê-la, Deus, com humildade, que possamos descansar, Senhor, na tua poderosa mão, na tua poderosa obra, e possamos caminhar, Senhor, em todos os terrenos que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se beber água parece que vai melhorar, faz é piorar às vezes, né? Amém, irmãos. Vamos lá. Romanos 9, irmãos, é um texto que geralmente ele é muito evitado, certo? Eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes aqui. Paulo, ele entra num momento assim de lamento, certo? Sobre a situação em que a maioria de Israel se encontra diante de Deus, certo? Você tem o grande plano de Deus saindo das promessas e entrando em cena, vamos pensar assim, o que estava prometido na Bíblia passa a acontecer ao vivo nos olhos deles.
Mas isso é desacreditado pelos judeus. Os judeus rejeitam reconhecer Jesus e por conta disso perdem o Espírito Santo. A igreja primitiva, irmãos, ela já era, certo? Nesse tempo aqui de Romanos, formada por maioria de gentios. Gentios são pessoas de várias nações que não são judeus. Era maioria de gentios e minoria de judeus. A própria igreja de Roma, eu já falei para vocês que era assim. Então perceba que o problema aqui em Romanos 9, para Paulo, é uma explicação sobre essa posição assumida pela grande maioria dos judeus. Ele está explicando porque eles rejeitam Jesus, certo? E Paulo faz isso como? Ele diz: ser filho de Deus é ser filho da promessa. Percebem que o tema no capítulo 8 sempre é ser filho de Deus? E agora ele está falando sobre filho da promessa no capítulo 9. Quando você junta os dois, então, ser filho de Deus, cheio do Espírito Santo, é ser filho da promessa, certo? E quando chega em Romanos 9, 6, se eu não me engano, vai estar escrito assim, olha: nem todos os de Israel, de fato, são israelitas. Com isso aqui, Paulo está dizendo: Deus sempre teve os seus escolhidos, mesmo dentre Israel. A melhor, um recorte muito conhecido é o tempo do profeta Elias. Vocês se lembram que Elias estava escondido numa caverna porque Jezabel estava procurando matar ele. Tem isso nos desenhos, em todo canto. Você já estudou sobre isso. E Elias está sozinho e ele diz: Senhor, só sobrou eu. Mas ele não está numa nação de israelitas. Mas como é o sentimento do profeta? Só sobrou eu. Percebe? Ele pensava que só tinha um. E Deus diz: não é assim. Eu tenho os meus escolhidos. Existem outros tantos, tão fiéis como você. Então perceba que Israel não é um grande guarda-chuva que você se encosta, eles se encostam e quem está nesse guarda-chuva, ele é salvo. Certo? Não é assim que funciona. É isso que Paulo está dizendo. Deus sempre teve os seus escolhidos. E Paulo vai caminhando num raciocínio em Romanos 9. Ele vai falar isso como: olha, dentre todas as nações, Deus escolheu Abraão. Certo? E por trás, veja, de todas as famílias da terra, Deus escolheu uma família em algum lugar do Oriente Médio. Um lugar perdido. Lá estava aquele homem, Abraão. Certo? E você vai perceber daqui para frente que onde estava o filho da promessa, estava o poder de Deus em ação. Certo? Guarde bem isso. Onde estava o filho da promessa, estava o poder de Deus em ação. E aí continua a história de Paulo. Veja, ele isolou todas as nações e ficou com Abraão. E aí de Abraão você vai ter vários filhos que ele teve com a última esposa. E aí ele tem, qual é o seu primogênito? Em tese é Ismael, filho de Agar. Certo? Mas Paulo vai dizer: olha, o filho de Agar não é o filho da promessa. O filho da promessa é o filho daquela que era estéril, Sara. Teve um filho e Isaac vem, certo? E ele é o filho da promessa. Então você vê que agora de Abraão, Paulo está delimitando. Não são todos os ramos de Abraão, é Isaac. Certo? Amém até aqui? E aí você tem agora Isaac em foco. Certo? E Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó, dois gêmeos.
E aí o negócio vai ficando mais difícil, certo? E dentre os dois gêmeos, Deus escolheu Jacó. É isso que está em Romanos 9. Nós estudamos da última vez, há uns 15 dias. Então perceba que esse assunto que é muito falado, que vai elevar o nome que as pessoas assustam, que é eleição e predestinação, certo? Deus escolher pessoas é eleição. E predestinação é antes daquela pessoa existir, Deus já tinha escolhido aquela pessoa, certo? Então perceba que esse assunto não está assim. Peraí, agora vamos falar sobre predestinação. Ou vamos falar... Não é assim que funciona. Paulo está falando como? É um lamento sobre a posição de Israel em não reconhecer Jesus. Esse é o assunto, certo? Israel não quer conversa com Jesus, a maioria deles. E a pergunta é: por que Israel não reconhece Jesus como Messias? Por que eles não veem aquilo que os outros veem com tanta facilidade? Qual o problema deles? Muitas pessoas poderiam responder aqui nessa hora. Respostas: eles estão cegos, eles estão rebeldes, eles preferiram continuar com a tradição, eles preferiram amar a sua vida, eles preferiram continuar com seu sistema de governo. Jesus não apresentou um caminho de vitória sobre Roma. Eles esperavam mais de Deus, certo? Ou então alguns dos que não se converteram não viram Jesus, outros viram pouco, certo? Todas essas opções são plausíveis e em alguma parte poderiam ser dadas por qualquer um. Paulo procura um elemento que junta todas as opções. Está dando para entender, irmãos, aqui? Paulo procura um elemento que diga: olha, eu coloco, é uma peça no quebra-cabeça. Quando eu coloco ela, agora a gente entende por que eles não querem Jesus, certo? E quando ele vai dar essa resposta, Paulo vai aonde? A eleição de Deus. Ele vai responder o que provavelmente a maioria não iria responder. E aí, do versículo 10 ao 12 de Romanos 9, os gêmeos não tinham nascido. Romanos 9, versículo 10 ao 12. Diz: os gêmeos não tinham nascido. Diz assim: eles não tinham feito bem ou mal. Mesmo assim, o propósito de Deus era presente. O propósito de Deus era real. O que é o propósito de Deus? Romanos 9, 10 a 12 vai dizer: Deus escolheu Jacó. Esse é o propósito. E é dito assim, Paulo fala, que Deus não concede esse chamado a Jacó por causa das obras de Jacó. Jacó foi chamado filho da promessa antes de nascer. Deus é poderoso, Paulo diz, para prevalecer em sua eleição, certo? Jacó, então, agora se torna o filho da promessa, porque foi a exclusiva e soberana vontade de Deus. E aí você chega ao versículo 13: amei a Jacó e desprezei Esaú. E aí alguma pessoa poderia dizer assim: Deus é injusto por escolher Jacó e não escolher Esaú? E Paulo vai dizer: não, Deus é justo. Então veja, irmãos, daqui para frente esse assunto ele vai abrindo outras conexões. Paulo ainda está respondendo a mesma questão. E você vai perceber que no mundo de Deus, permanecer em pé diante dele é algo impossível a pecadores, certo? Porque todos se tornaram, lembra do começo de Romanos? Filhos do pecado, filhos da ira, filhos da rebelião. Deus está executando a sua justiça
Como funciona essa justiça de Deus? Certo? Você tem aqui, justiça de Deus. Ela caminha com duas coisas. Justiça de Deus, juízo e misericórdia. Certo? É esse o desdobramento que nós vamos ver hoje. Enquanto Deus mostra a face da misericórdia para alguns, o juízo permanece para quem está do outro lado. Lembram de Israel caminhando lá no meio do deserto, fugindo do faraó? Enquanto uns caminham na tempestade, faraó que vinha atrás, a escuridão. Não pense nessa escuridão, irmãos, como só assim. Do lado de Israel era luz e do lado do faraó era de noite. Não pense só nisso, irmãos. Aqui você pensa uma tempestade de caos caindo sobre eles. Certo? O mais fácil que a gente vê isso é esses furacão de filme. Certo? O negócio é complicado ali. Então, enquanto uns têm a face da misericórdia, outros a destruição acompanha. Enquanto uns entram e caminham pelo mar, e na antiguidade, no tempo de Moisés, o mar simbolizava o caos. Imagina, você vai lá para a praia hoje, e você chega lá, se senta, que negócio tão lindo, né? É maravilhoso essa água, né? Quando uma pessoa de 2, 3 mil anos atrás chegava na praia, irmãos, o que ele tinha de impacto primeiro é medo. Porque o mar simbolizava o caos para eles. E aí você tem uns que caminham por dentro do caos, Israel. E outros que morrem no caos, os egípcios. Essa é a temática que nós vamos chegar agora. Paulo vai aqui de volta ao Êxodo. Aí você começa o versículo 17. Vamos ler o 17 e o 18. Porque diz a Escritura, porque a Escritura diz a Faraó, preste muita atenção nessa frase. A Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. E aí, irmãos, você vai precisar ler e reler esses dois versículos várias e várias vezes. Deus levantou Faraó para mostrar o seu poder. Deus endurece o Faraó para mostrar o seu poder. Note aqui, irmãos, a primeira frase, versículo 17. Paulo não diz que Deus falou isso a Moisés, ou que Moisés disse isso ao Faraó. Veja o peso que Paulo traz à passagem em Êxodo 9,16. Quando você vai lá ler esse em Êxodo, vai ser assim, um pouquinho antes. Deus diz: diga isso ao Faraó. E aí, enquanto Deus está dizendo a Moisés, a história já é como se Moisés também já estivesse falando isso ao Faraó. Certo? Então veja, Paulo traz um peso à passagem, pegando esse dito de Deus a Moisés, certo? Deus, veja isso, Deus fala com Moisés para falar ao Faraó. Essa é a sequência em Êxodo. Qual é a sequência em Romanos? A Escritura diz a Faraó. Não é interessante isso? A Escritura diz a Faraó. Certo? E isso fala, irmãos, aqui não é a Escritura falando do Faraó, é a Escritura falando ao Faraó, certo? E aqui está o peso da palavra de Deus que nós carregamos. E o Faraó diz assim, Faraó foi levantado, posição de governo, para mostrar nele o poder, né? E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Duas funções para a qual Deus levantou o Faraó. Foi para quê? Mostrar o poder e para que fosse anunciado em toda a terra o nome de Deus. Então perceba isso, irmão. Deus escolhe um lugar, Deus escolhe uma situação,
Deus escolhe povos e Deus escolhe duas pessoas para mostrar o seu poder. Perceba isso aqui, irmãos, essa temática sempre e sempre ela repete. Certo? Veja isso. Moisés viu o poder da misericórdia e da compaixão de Deus. Faraó viu o poder de destruição de Deus. Certo? Enquanto Moisés foi talhado, irmãos, pela misericórdia de Deus na sua vida, talhado pela misericórdia de Deus, Faraó foi endurecido pelo juízo de Deus. Certo? Veja aí uns versículos aí comigo em Êxodo. Êxodo, capítulo 7. Primeiro nós vamos ver, irmãos, aqui, o coração do Faraó é duro. Coração. Abri, foi em Levítico aqui, ó. Êxodo 7, 14. Então o Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está endurecido, obstinado. Tem alguma outra palavra para vocês? Irredutível. Não é interessante isso aí? 8:15. 8:15. Mas vendo o faraó que houve alívio de alguma praga, endureceu o coração e não os atendeu. Quem endureceu o coração do faraó? Ele mesmo. Concordo? Vendo aqui? Ele mesmo endureceu o seu coração. 8:32. Mas o faraó endureceu o coração mais uma vez e não deixou o povo ir. O faraó endurecendo seu próprio coração. Como? Sendo irredutível, sendo obstinado. Beleza? Ação dele. Agora vamos ver Deus agindo. 9:12. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. 9:16, que é o que Moisés que Paulo está usando. 9:16. Mas na verdade, para isto te mantive com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda terra. Quem pode ler esse versículo, irmãos, em outra versão? 9:16, quem pode ler? A ideia de levantar, que Paulo utiliza lá em Romanos capítulo 9. Deus colocou Faraó de pé e o manteve com vida para mostrar o seu poder. E agora eu peço que você abra 3 versículos que eu vou ler aqui, eu acredito que são os últimos de Êxodo. Êxodo 4, o primeiro deles aqui, da sequência do Faraó e Deus. 4:21. Vamos ler até o 23. Diz assim, veja bem: o Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante do faraó todos os milagres que pus em sua mão. Marque aí, ó. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Objetivo: para que o povo não deixe o povo ir. 22. Diga ao Faraó: assim diz o Senhor, olha aqui a misericórdia: Israel é meu filho, meu primogênito. Vocês estão vendo andando junto? Faraó endurecido, um juízo de Deus. Misericórdia: Israel é meu filho, Israel é escolhido de Deus. 23.
eu digo a você: deixe meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Israel e misericórdia. Deus julgar o faraó, juízo. Irmãos, sempre isso anda junto. Veja isso aqui, ó. Israel é filho de Deus, alvo da misericórdia, e tem Moisés como líder dos escolhidos. De novo, filho de Deus, alvo da misericórdia, e tem Moisés como líder dos escolhidos. O Egito é inimigo de Deus, alvo do juízo de Deus, e tem o faraó como líder dos inimigos. Percebe? São colocados lado a lado os dois planos. E aí você tem lá em Romanos 9, 17, volte lá, Paulo dizendo que o faraó foi levantado para mostrar o poder de Deus. Veja isso, lá em Romanos 9, 17. Para mostrar em ti o meu poder. E aí eu pergunto a você, irmãos, quando foi a última vez que você viu a palavra meu poder em Romanos? E aí você vai se lembrar, Romanos 1, 16. Veja isso. Porque, vamos lá, Romanos 1, 16. A última vez que você viu falar sobre o meu poder, ou o poder de Deus. Romanos 1, 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Misericórdia. Qual a outra face? Porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. O justo viverá da fé. Terminou aqui? Não, olha o outro ponto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. O tempo todo Paulo estava caminhando nessa história, nessa linha. O poder de Deus em ação. E o poder de Deus em ação é, de um lado, a misericórdia e a compaixão por meio do Evangelho, e a segundo lado, o poder de Deus com corações endurecidos e a ira de Deus. E aqueles, irmãos, então você tem o seguinte: aqueles que não entram pelas portas do Evangelho permanecem como? No ciclo de rebelião contra Deus. Romanos 1, 21 vai dizer que eles têm corações obscurecidos. Romanos 1, 22, eles têm mentes com raciocínios nulos. Eu vi uma versão que dizia desvanecendo. É como se o raciocínio fosse se apagando, virando pó. Certo? Verso 22 diz assim: dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Romanos 1, 23, entregaram-se à idolatria. Romanos 1, 24, Deus os entregou à impureza pelos desejos dos seus corações. Juízo de Deus. 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E o 28, Deus os entregou a um modo de pensar perverso. Então veja, irmãos, em resumo, o que é endurecer o coração de alguém? O que é Deus endurecer o coração de alguém? É Deus deixar que uma pessoa seja guiada pelo seu próprio coração. É isso. Como é que Deus endurece mais? É Deus tira o freio. Deus tira a supervisão. E aí as pessoas naturalmente se tornam promotores de destruição pessoal,
social, espiritual, entregues à maldade dos seus corações. Como isso está em Romanos 9? Deus não conceder misericórdia. E como é que Paulo vai destrinchar? Nos próximos versículos nós vamos ver. É caminhar para a destruição. Certo? Então veja, provavelmente você vai conhecer pessoas, certo, que não foram tão longe ainda no nível de pecaminosidade, como está lá listado em alguns casos de Romanos 1. Outros sim. Certo? Se essa pessoa não foi tão funda assim, irmãos, é devido à graça de Deus atuar no mundo, na nossa cultura, na nossa vizinhança. Mas perceba, essa graça não é salvação, certo? Tem mais a ver com a vizinhança do reino de Deus do que com a bondade das pessoas. Sem freios, certo? Sem a graça comum de Deus, qualquer um pode se tornar um Hitler. É fácil. É só Deus tirar o freio. Certo? Perceba como isso vai crescendo nesse texto. Romanos 9:18. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Veja isso, irmão. Quando Paulo traça essa linha entre a misericórdia e endurecer, a ênfase, certo? Está onde? O poder de Deus. O evangelho, aqui é o poder do evangelho, certo? Em ação para dar o acesso à misericórdia e à rebelião contra Jesus como Messias. Não reconhecer Jesus como Senhor sobre a sua vida. É isso que faz a divisão entre as pessoas, entre os salvos e os não salvos, entre os amados e os desprezados. Israel, judeus, escolherem não se submeter a Cristo como Senhor, que é o tema aqui de Romanos 9, faz deles, perceba isso, como Paulo está usando aqui a escritura, ele está usando o texto deles, ele está dizendo, olha, resumindo, ele está dizendo assim, Israel não reconhecer Jesus como Senhor, está fazendo deles semelhantes ao faraó no Egito, certo? Está fazendo eles semelhantes a inimigos de Deus, e aí está o perigo, certo? Viver o tempo todo rejeitando a Deus com a capa de fé, certo? Enquanto as atitudes provam o contrário. As atitudes mostram a quem nós pertencemos. Ou nós somos filhos da promessa, ou continua filho da ira. Eu achei interessante, Timothy Keller, um comentarista, disse aqui, quando Deus endurece alguém, irmãos, Ele não cria a dureza. Ele apenas permite a pessoa seguir o seu próprio caminho. Ele endurece a quem quer endurecer. E aqueles a quem Ele endurece, querem ser endurecidos. Não é que Deus pegou uma pessoa, não, eu quero me arrepender. Não, não vai se arrepender. Não é assim que funciona. A pessoa quer ser endurecida, Deus, tá bom. Se vira agora. Certo, irmãos? Então, quando Paulo chega aqui no 18, é como se ele desse uma pausa e ele imaginasse que quando estivessem lendo lá, na igreja, alguém ia dizer, Paulo, esse teu ensinamento aí não está muito legal não. E aí ele vai botar perguntas como alguém quer discutir com Deus. Alguém quer rejeitar o ensinamento. Então veja agora, nós vamos ver aqui do 9:19, Romanos 9. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Quando Paulo diz isso aqui, irmãos, é no sentido de tipo, alguém poderia argumentar de que, bem, se Deus não concede misericórdia a alguém, então Ele não pode cobrar essa pessoa. Alguém poderia dizer isso, certo? Numa tentativa de fugir desse juízo de Deus. Só que aí Paulo vai fazer o seguinte, irmãos, quem somos nós para progredir em discussão contra Deus? 9:20. Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que um objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim?
Veja, nós estamos abaixo, nós não estamos de igualdade com Deus para argumentar e reclamar. Nós estamos abaixo, criatura, certo? Não temos sabedoria, não temos o direito de questionar Deus sobre qualquer assunto. E seguir isso, irmãos, é uma linha de pensamento inútil. Se você já leu o livro de Jó, certo? É um livro que tem uma linguagem assim meio travada, é tenso. Eu não sei se você já leu, mas quando você está lendo a história, que é tensa, você vai vendo que você sabe que o que acontece na vida de Jó é porque Deus teve uma conversa lá no seu conselho e o adversário apareceu, toda aquela conversa. Jó não sabe disso. Os amigos de Jó não sabem. E então a trama, a história, ela se desenrola no escuro de quem está sofrendo, de quem tenta ajudar e depois quem está atrapalhando, certo? Então veja, é desenvolvido ali muitos questionamentos e mais questionamentos que surgem ali desse sofrimento de Jó, até que Deus aparece na história, certo? Só que quando Deus chega na história, Deus não chega: Jó, por que você está fazendo perguntas inúteis, seus amigos, certo? Deus não vai assim. Deus vai e deixa claro como nós somos um pó diante dele, certo? Deus não chega para explicar a conversa dele com Satanás, certo? Deus chega para dizer quem ele é e quem nós somos, certo? Deus não é nosso servo, nós somos servos de Deus. E veja o texto de Romanos 9, 21. Veja as palavras direito e realiza. Deus tem o direito, Deus realiza. Olha ali, 9, 21. Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa? Ter o direito. Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Será que Deus não tem o direito de fazer o que Ele quer em todo momento? E eu achei interessante duas frases aqui que eu vi dos comentaristas. Keller diz assim: precisamos ter o cuidado para não nos colocarmos como juízes de Deus quando estamos aí passando circunstâncias. Não podemos nos colocar como juiz de Deus. Devemos nos lembrar que Deus é quem julga. Essa metáfora do oleiro e do barro, lembre, as mãos que moldam não são as nossas. Nós somos a matéria aqui da questão, o barro, a massa. Ou nós descansamos. Eu vou pegar aqui esses copos. Ou nós descansamos na sua misericórdia, ou nós descansamos no pecado. De ponto partida, todos descansam no pecado. Deus vai escolher alguns para descansar na misericórdia. É aqui que a gente deve se colocar. Que aí você chega a Romanos 9, 22 e 23. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido, ou dar a conhecer o seu poder, olha lá, poder de novo, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. E aí, irmão, você vai vendo que Paulo não vai aliviando o discurso, ele vai colocando mais pressão no assunto, no seu lamento, certo? E Paulo indica aqui, uma intenção de Deus. O que nós vamos dizer se Deus está progredindo em desejar mostrar a sua ira? Se Deus quer mostrar o seu poder, o que nós vamos fazer? Não temos nada a fazer. Então veja, na primeira frase, no primeiro verso 22 diz: o que nós vamos fazer se Deus quer mostrar a sua ira, julgamento, tornando conhecido o seu poder? E aqui você vê o modo como Deus ainda conduz as coisas. Ele suportou. Eu não sei se vocês têm essa versão,
suportou aqui, irmãos, não é só a ideia de tipo aquela pessoa que está ali lhe irritando e você ficou aqui quietinho, certo? A ideia aqui é a ideia de carregar, certo? Não é só suportar como quem está ali chorando, fazendo muita irritação e você só ficou quieto. Não, Deus ainda carregou por muito tempo vasos de ira preparados para a destruição. E isso mostra, irmãos, que as pessoas más não são más porque Deus fez elas assim. Veja que Deus não está fabricando pessoas más. Ele está o quê? No verso? Suportando pessoas más. Certo? Deus nunca dá de fato a alguém o que ela merece. Deus não é injusto. Ele ainda suporta por um tempo. E veja que quando está se falando nessa linguagem, você pode lembrar do Êxodo. Vocês se lembram lá? Onde nós começamos nessa história? Quando Paulo vai ao Êxodo dizer, olha, lembram lá da época de Moisés? Moisés estava na montanha com Deus, o povo vai e peca. E Deus diz, vou destruir todo mundo. Vou destruir todo mundo. Moisés vai e intercede. Deus não sabia que a maioria daqueles ali iam pecar lá na frente? Sabia. E o que Deus faz quando Moisés ora? Ele suporta. E ele carrega aquele pessoal. Certo? Perceba que Paulo está ainda aqui de olho no Êxodo. Deus poderia muito bem ter destruído todos ali. Certo? Mas ele carregou os desobedientes mais um tempo. Certo? E o que acontece nesse carregar, irmãos? As pessoas vão se revelando. Muitos foram se revelando e foram sendo julgados. Certo? E a palavra que está aqui, Paulo coloca aqui, é preparados para a destruição. Certo? Como é que há essa preparação, irmãos? Como é que há essa preparação para a destruição? Aqui você tem que pensar nisso. Paulo utiliza um verbo que fala do status, certo? De a pessoa se preparar para a destruição, se colocar. Como se coloca-se nessa situação? É só você voltar a Romanos 1, que eu já comecei por lá. Lembra que as pessoas ouvem o Evangelho, elas sabem sobre Deus, mas o que elas fazem? Elas rejeitam a verdade, elas abafam a verdade, elas fogem de Deus, elas não querem, elas rejeitam. Quais são as consequências que nós lemos? Romanos 1, 24 e tudo mais. Deus entrega as pessoas para a vida e a morte que elas escolheram. Certo? Então, existem pessoas e pessoas, irmãos, que ouvirão, que conversarão, que conviverão com servos e servas de Deus, mas nunca serão convertidos. Existem muitas. Porque a posição deles de inimigos de Deus nunca foi removida das suas vidas. Ao mesmo tempo que isso acontece, cada vez vai ficando mais claro como eles rejeitam a Deus, como eles rejeitam Jesus como Senhor e como eles rejeitam a igreja. Esse era inclusive o problema dos judeus que não se convertiam. Eles rejeitavam tudo isso. Deus, Jesus e a igreja. E esse é o problema de tantas e tantas pessoas que nós conhecemos e vamos conhecer. E enquanto esse tempo passa, irmãos, aqueles que são vasos de ira, vamos pensar assim, vão se mantendo em rebelião. E aqueles que são vasos de misericórdia vão sendo revelados vasos da glória de Deus. Certo? Não pelo que você é, mas pelo que Deus está o quê, ó? Depositando dentro do vaso. Isso, Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios 5 mais. Então veja, irmãos, aqui em Romanos 9, Deus é o autor da salvação. Nós somos autores da condenação. Certo, irmãos? A misericórdia de Deus muda o quadro que pecadores escolheram para si mesmos.
certo? E aqui tem um mistério aqui. Se Deus escolhesse levar, certo? Vamos pensar, Deus escolhesse salvar a todos ou condenar a todos, Paulo vai estar dizendo que não teríamos acesso à glória dele, certo? Mas é nessa tensão de alguns salvos e outros não salvos que está aqui Paulo dizendo que a glória de Deus é irradiada, certo? Aos nossos olhos nós podemos pensar assim e traçar pensamentos para dar ideia a Deus, certo? De que não é assim, que era melhor que todos fossem salvos, certo? Como muitas pessoas, elas sabem disso, elas sabem que Deus julga, sabem que Deus faz isso, faz aquilo, certo? Que pecador é punido, mas ela diz lá no finalzinho, mas Deus vai perdoar a todos lá no final. Não é isso que diz a palavra de Deus, certo? E Paulo está dizendo, quem somos nós para teimar com Deus? E então pense o seguinte, John Stott diz assim, se alguém está perdido, a culpa é dele. Mas se alguém é salvo, o crédito é de Deus. No endurecimento, Deus simplesmente está ignorando e deixando as pessoas caminharem o que elas escolheram. Na eleição de Deus, Deus começa suavizando o peso do coração e nos tornando bons. E aí, aos poucos a gente vai vendo, esse caminho não dá certo não. E aí você começa a andar no caminho de Deus. E aí você vê essa mudança de tempo, versículo 24 ao versículo 26. Vamos ver aqui. Chegou o tempo aqui, das nações, alvo da misericórdia. Romanos 9, 24. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os gentios, dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aí Paulo vai, a partir daqui, irmãos, citar vários versos do Antigo Testamento. Vamos só começar hoje. Ele vai falar, diz Oséias, 2 versículos. Versículo 25 aqui, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar, aqui é outro versículo de Oséias, e no lugar do que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. É aqui, irmãos, está a mudança chegando na nossa vida, porque nós não somos judeus. Então veja, a igreja é o povo de Deus nas nações. Tem judeus e tem gentios. Como que Paulo já disse, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, não adianta ter o sangue, certo? O sangue de crente, não adianta ter o sangue de crente, que é Abraão. É preciso ter o coração de crente. Percebe a diferença? Não era, judeus pensavam, temos o sangue do crente, o Abraão. Paulo está dizendo, você tem que ter o coração de Abraão, certo? Não é sobre ter uma religiosidade. Muitas pessoas dizem que tem religiosidade, judeu também diz que tem. Templo vazio. É sobre ser cheio do Espírito Santo, Romanos 8. Não é sobre ir a cultos, ter bíblias, ter torás em casa. É sobre ser praticante da palavra. E aí ele, como está dizendo aqui no versículo 26 ao 28, esse povo misturado, sobrevivente, a palavra lá de Oséias era o seguinte, irmãos, a profecia é a um povo misturado, que vem do exílio, das nações. E a esse povo misturado, Deus diz, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Som. Então veja, irmãos, para a gente terminar aqui, porque deu uma baixada ali, né? Som. Estava descarregando. Então, esses versículos de Oséias aqui do Antigo Testamento, certo?
falam do seguinte, irmãos: no Antigo Testamento, os gentios não eram povo de Deus. Eles não eram parte da aliança de Deus. Mas agora, as profecias para o tempo do Messias se cumprem em Jesus. E todos os gentios que estão em Cristo, pela fé no Messias, são os que são alvo disso que Paulo está dizendo. Não era povo de Deus, agora povo de Deus. Não era amado por Deus, agora é amado por Deus. Não era filho de Deus, agora é filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Então veja, o que nós podemos agora tirar de aplicações desse texto que nós lemos, que a gente vê que é um texto pesado, certo? Eu gostaria que você voltasse novamente ao como Paulo começa. O que a palavra diz a Faraó. Veja que o que estava no que Deus fala a Moisés passa a ser o que está escrito. E o que está escrito agora é o que vai a Faraó e aplica o juízo de Deus. Então, o que está escrito aqui é o que Deus diz a nós. Então, a partir do que Deus diz, nós ou somos aqueles que vão se endurecer, ou somos aqueles que andamos na misericórdia. Do nosso lado da história, irmãos, como pecadores, o marcador, certo? De quem recebe ou não essa misericórdia de Deus, não está posto, não é colocado um marcador em você desejar ter essa misericórdia, certo? Quem não quer misericórdia de Deus? Todos vão dizer, se você sair fora e com a plaquinha, quem quer misericórdia de Deus? Todo mundo vai dizer sim. Mas misericórdia é uma dádiva de Deus, é um presente que Ele dá a pessoas que não merecem, certo? E essa misericórdia, quando ela é dada, ela torna a pessoa diferente. Percebe como Paulo termina? Não era povo, é povo. Não era amado, agora é amado. Era um indigente, agora é um filho. Certo? Então o marcador da misericórdia está em como eu estou vivendo. Ou você vive como um regenerado do capítulo 8, certo? Cheio do Espírito Santo. Ou você vive como mais um pecador, rebelde, prepotente, exilado, inimigo de Deus, sem alianças, sem Cristo. Então veja, por todo lado, irmão, gente é gente, todos são pecadores. Uns continuarão entregues aos seus próprios desejos até a destruição. Outros vão caminhar no deserto da dependência de Deus. E como nós vamos responder a isso? Como nós vamos viver isso? Certo? As escolhas, elas sempre estão rodeando a escolha de Deus. Elas sempre vão estar na sua mesa. Certo? Sempre nós fazemos escolhas. A história é, essas escolhas vão contar a história que você sempre quis construir ou a história que Deus vai construir por meio de você. Essa é a diferença. Aqueles que seguem o caminho do faraó, eles, do endurecimento, eles estão fazendo a sua vida. Eles querem fazer a sua vida. Aqueles que são parte da igreja, Deus está fazendo a sua vida. Então os embates, muitas vezes no coração, irmãos, é para se conseguir coisas, ter coisas, conquistar coisas. E todos nós precisamos de coisas. Certo? Nós devemos ter cuidado para isso não ser um caminho da cobiça do capítulo 1 de Romanos. Certo? Sobre a questão, o que pertence a você. Veja que Romanos 9 começa sobre os israelitas dizendo o que pertence a nós. O que você pensa desse o que pertence a nós forma a sua visão. Os israelitas pensavam, Romanos 9,4, nós temos a adoção,
A glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, é o que pertence a eles. Na caixinha dos israelitas, até Deus pertencia a eles. O que Paulo vai terminar dizendo, irmãos, é que o alvo não é o que pertence a você, mas a quem você pertence. E que todos devemos pertencer a Cristo. Esse era o problema. No mundo de Deus, permanecer de pé é algo reservado para os filhos de Deus, a quem Ele vai concedendo a sua misericórdia, a sua compaixão, a quem Ele vai tornando esse nome assim, ó, filho da promessa. Deus tem um filho, Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa. Ele não falhou. Nós somos salvos por Jesus, certo, irmãos? Somos justificados por Jesus. Só que ser salvo, ser justificado, é o primeiro passo. As pessoas pensam que tudo se resume a ser salvo. E aí você prega e diz para os seus amigos que ele precisa ser salvo. E ele diz que crê. É feita uma oração. E aí tudo bem. E ele conseguiu o seu passaporte. E aí ele vai fazer depois o que ele quiser. Porque ele pegou o passaporte. Mas não é assim. Porque a salvação, ela é um caminho para o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo passa pela salvação. Mas a salvação não é tudo. Qual é o alvo do que Deus está fazendo? Nós lemos isso em Romanos 8. Sermos participantes da nova criação. O que é nova criação? Não é só pessoas para salvar. É pessoas para ser uma família. Pessoas para ser filhos. Pessoas para ser reino. Então veja, se a palavra de Deus garante que você é filho de Deus, viva como esse filho de Deus. Feche as brechas, recupere os muros, coloque-se perto de Deus, se abstenha daquilo que tenta você, certo? Tenha cuidado com as escolhas do seu coração. Cuidado quando vier pensamentos que lancem você no pecado, certo? Não se permita ser encharcado pelo pecado. Porque o tempo todo Romanos 1 está à sombra. Cuidado para você não ser entregue aos seus próprios desejos. Veja o texto aqui, irmãos. Israel com atitudes de rebelião. Lá no Êxodo, era o faraó que estava sendo levantado para Deus punir e mostrar o seu poder de juízo. Na época de Paulo, quem está de pé não é o faraó. Quem está sendo levantado é Israel, para Deus mostrar o seu juízo contra eles. Perceba a inversão. Israel sem Cristo é igual ao Egito. Torna-se inimigo. Então não pense que você seguir os seus planos sem Cristo seria algo diferente. Nós não podemos nos tornar inimigos de Deus. Se Deus deixar você livre para você pensar, falar, conversar, imaginar, desejar profundamente viver na iniquidade, cuidado. Se Deus retirar de você a proteção, cuidado. Cuidado com o ego endurecido, cuidado com as tentações, porque elas não podem se tornar o seu guia do dia a dia. O poder sobre outras pessoas, o poder sobre si mesmo para ser independente. Tudo isso, irmãos, pode minar a sua vida. Num ponto, e vai sendo pouco a pouco. Então, cuidado, pois seguir planos sem Deus é um perigo. E aí, não vai dar tempo eu falar sobre isso. Vou falar nas outras semanas, mas você vai ver isso acontecendo em vários pontos de Israel. Adão, Eva, Caim, Nimrod, Esaú, Balaão, Jezabel, Uzias, Manassés. Se você conhece essas histórias, são pessoas que Deus deixou. Faça o que querem. E a destruição acompanhou. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos ter.
olhar com cuidado esse texto. E o segundo ponto é: Deus tem os seus escolhidos. Certo? E aí vem a grande pergunta que o pessoal faz quando lê Romanos 9. Bem, se Deus tem os seus escolhidos, por que pregar? Por que anunciar? Ele não pode ir lá e chamar sozinho a pessoa? É isso que as pessoas sempre vão perguntar quando lê esse texto. E aí, nós podemos pensar nisso com o próprio texto. Por que Moisés precisava anunciar a vontade de Deus, que Deus ia salvar o povo de Israel, ao faraó? Não era só Moisés ficar lá no seu cantinho, Deus ia lá, mandava o anjo da morte, no outro dia estava tudo resolvido. Não precisava de Páscoa, não precisava de nada disso. Obviamente, irmãos, não era necessário Moisés. Deus poderia ter enviado tudo sozinho. Deus não precisava de Moisés, não precisava de Arão, não precisava de Miriam, não precisava de eu ou de você. Mas não é assim que Deus trabalha. Veja o que está aqui em Romanos 9, irmãos. Deus mostra o seu poder. Como Deus mostra o seu poder? Não são fogos de artifício. Onde está o poder de Deus? Nas pessoas. Deus mostra o seu poder em pessoas. Pessoas carregam mensagens. Onde está a mensagem? Em como eles vivem. Alguns são portadores da mensagem das trevas, outros são portadores da mensagem da luz. Em tudo isso, irmãos, Deus está agindo com poder, mantendo vivo o seu plano, sua promessa, e Ele continua salvando pessoas. Então veja, enquanto você prega, Deus está fazendo as duas coisas. Quando você está lá falando de Jesus para alguém, Deus está anunciando a sua misericórdia. Enquanto isso, também está anunciando o seu juízo. Pessoas vão ser regeneradas pelo evangelho que você vive e você prega. E pessoas serão condenadas pelo evangelho que você vive e você prega. Pelo texto de Romanos 9, irmãos, quando você prega, Deus está usando o seu poder, através da sua vida, para levar misericórdia e juízo a outros. Veja o que Deus faz. Está lá o Egito, vai buscar um cara milhares de quilômetros, Moisés. Moisés, vai lá para o Egito. Quando Moisés chega lá e abre a boca, que agora vai ser a escritura, ele está levando misericórdia e está levando juízo. Então veja, irmãos, essa é a vida dos portadores da palavra de Deus. Jonas correu uma cidade e ele só disse que ela ia ser destruída. Todos se converteram. Jeremias e Isaías passaram a vida toda pregando para ninguém se converter. Percebe a diferença? Qual o tamanho do livro de Jonas? Uma folha. Qual o tamanho do livro de Jeremias e Isaías? Várias e várias e várias e várias e várias e várias. Então veja, eles foram chamados para pregar e não ser ouvidos. Então não deixe de orar pelas pessoas, não deixe de pregar, não canse de falar sobre Jesus para quem está afastado, para quem está nesse processo de se endurecer, ou para quem já foi embora. Certo? Enquanto você está fazendo isso, caminhando com Cristo, a sua vida muda e Deus muda a vida de outras pessoas por meio de você. O mais importante, irmãos, não é quantos se convertem pela sua pregação, mas que a sua boca seja a boca de Deus no mundo. Esse é o alvo. Por isso que Deus está chamando pessoas. Está chamando pessoas para falar. E falar. E falar a Escritura. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor amado Pai, nós descansamos em Ti, Senhor,
porque não merecemos a tua misericórdia, não merecemos a tua graça, não merecemos o teu raiar de vida, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nossas vidas e transformando vasos de ira em vasos que carregam o teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor corrija nossas imperfeições, que o Senhor nos molde, que o Senhor esteja nos refazendo, nos tratando, e que em meio de tudo isso, Senhor, nós possamos proclamar a tua palavra, Senhor, e aguardar pelo que o Senhor vai fazer, pelo Senhor derramar a sua misericórdia, pelo Senhor derramar a sua graça e fazer ressurgir pessoas das trevas, Senhor. Ó Deus, que nós possamos caminhar, Senhor, em obediência a Ti, que nós possamos descansar, Senhor, nas orações que temos colocado em Tua presença. Que o Senhor possa estar acompanhando todos nós que estamos aqui, nossas famílias, que o Senhor possa estar trazendo conversões, que o Senhor possa estar dando entendimento, discernimento sobre o que nós vamos fazer, Senhor. Derrama teus dons sobre a tua igreja, Senhor. Derrama teus dons espirituais, teus dons ministeriais, Senhor. Abençoa cada um dos que estão aqui, abençoa cada um daqueles que nos acompanham pela internet, Senhor. Que o Senhor possa fazer de cada um de nós boca da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.